Olá, salve, salve nação rubro-negra. Está começando mais um programa do Mister Mengão, o seu telejornal de notícias do Flamengo. Flamengo anuncia a contratação de Jorge Sampaoli como seu novo treinador. Justiça toma decisão chocante sobre Maracanã em disputa entre Flamengo e Vasco. Sampaoli toma a primeira decisão surpreendente assim que foi anunciado como o novo treinador do Flamengo. Flamengo tem 2 jogadores na lista dos mais valiosos do mundo com menos de 23 anos. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo pra você. Acabou o mistério. Jorge Jesus foi pro espaço e Jorge Sampaoli é o novo técnico do Flamengo, que anunciou o acerto com o treinador argentino na noite de ontem. O contrato dele é válido até 2024, dezembro, e o Sampaoli trabalhou com 5 jogadores do atual elenco do Flamengo: o Gerson no Olympique de Marseille, o Eric Pulgar e o Arturo Vidal na seleção chilena, Marinho e Bruno Henrique no Santos. O novo técnico do Flamengo tem 63 anos e desembarca no Rio de Janeiro nesse sábado, vindo da Europa, onde comandou o Sevilha da Espanha até março desse ano. Ele foi demitido da equipe espanhola por conta dos resultados ruins no Campeonato Espanhol, mas a Liga Europa, o argentino levou o clube às quartas de final, eliminando justamente o Fenerbahçe da Turquia do Jorge Jesus na fase anterior. Apesar do apelo de parte da torcida pela volta do português, a indefinição do futuro do Jesus e o resultado do Flamengo contra o Maringá apressaram a cúpula rubro-negra para a definição do novo treinador. O Mister tem um vínculo com o Fenerbahçe até maio e não tem o desejo de sair antes disso por conta das disputas da Copa da Turquia e do Campeonato Turco, onde briga pelos títulos. Essa será a terceira passagem do Sampaoli pelo Brasil. No Santos, em 2019, ele se destacou no Brasileirão com o vice-campeonato, atrás apenas do Flamengo do Jorge Jesus. Já no Atlético Mineiro, em 2020, conquistou o Campeonato Mineiro. A diretoria do Flamengo desistiu do Jorge Jesus após avaliar que o técnico fazia jogo duro e não estava disposto a negociar exigências. Inclusive, o Jorge Jesus não tinha interesse em assinar um pré-contrato e não aceitava retornar imediatamente e ainda exigia um contrato até o meio de 2024. Se esperasse pelo Jorge Jesus, o Flamengo jogaria pelo menos 12 jogos até a chegada do novo treinador. O Sampaoli foi bastante elogiado pelo lateral direito Guga, do Fluminense. Eles trabalharam juntos no Atlético Mineiro em 2020. O lateral disse num podcast: ele já iniciava a semana trabalhando em cima do adversário, saída da pressão, como os caras iriam marcar a gente, como iriam marcar em bloco médio. Ele espelhava muito, ele pegava muito a garotada da base do sub-23 ou sub-20 para fazer o time adversário. Então isso ajuda demais. A gente chegava e ele falava: eles vão marcar assim, eles vão dar espaço em tal lugar, a gente tem que explorar tal lugar. Nós treinávamos a semana toda assim, em alta intensidade. Chegava no jogo, acontecia exatamente o que ele disse. Sabe quando você estuda para a prova e você chega na hora da prova e cai exatamente aquilo que você estudou e você faz a prova rindo? Finalizou lá o lateral direito do Fluminense, o Guga. No Atlético Mineiro, o Sampaoli disputou 45 jogos com 26 vitórias, 9 empates e 10 derrotas e levou o time mineiro à conquista do campeonato estadual em 2020 e no Brasileirão garantiu a classificação direta do Alvinegro à fase de grupos da Libertadores 2021. O nome do Sampaoli ele virou consenso após o revés na estreia da Copa do Brasil diante do Maringá do Paraná e a necessidade imediata de um comandante, e a cúpula entendeu que o tempo com o interino à frente da equipe poderia ser muito prejudicial para a temporada do Flamengo. O argentino deve marcar presença nesse domingo no Maracanã para acompanhar Flamengo e Curitiba pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. A estreia dele está prevista para essa quarta-feira, dia 19, contra o Nublense do Chile, no Maracanã, pela segunda rodada do Grupo A da Copa Libertadores.
Meus amigos e minhas amigas, que rolo, nossa senhora, depois da reviravolta do Jorge Jesus, que se recusou a assinar um pré-contrato com o Flamengo, que estava até inclinado a esperar por ele até junho, eu acho que a diretoria aí agiu certo em pôr em prática o plano B e o Sampaoli, enfim, vai poder realizar o seu grande sonho de treinar o Mengão. Sinceramente, eu preferia que fosse o Jorge Jesus, mas depois dessa falta de interesse dele em assinar um pré-contrato que iria garantir a sua vinda no meio do ano, eu fiquei realmente com a pulga atrás da orelha. O Dorival também era um bom nome, mas a gente sabia que o Marcos Braz jamais iria trazê-lo de volta para não passar um diploma de burro para si mesmo, que demitiu aí o técnico vencedor para trazer o péssimo Vitor Pereira. Eu, sinceramente, eu vou torcer muito que o Sampaoli dê liga no Flamengo e coloque ordem na casa que está lastimável. A gente sabe que moral para isso o Carequinha tem. É um bom treinador com larga experiência em seleções da Argentina e do Chile e em clubes famosos da Europa. É muito exigente, muito trabalhador, temperamental, mas que tem um bom relacionamento com os jogadores, com raras exceções. Então a sorte está lançada, pessoal. Eu espero que corra tudo bem e que ele aqui no Flamengo se dê bem e que não seja mais um tiro no pé dessa diretoria amadora. Eu estou muito curioso também para saber as condições financeiras do seu contrato. Seja muito bem-vindo, Sampaoli, boa sorte para você, meu querido. Aí eu te pergunto, você aprova a contratação do argentino Sampaoli? Depois do não interesse do Jorge Jesus em assinar um pré-contrato, você acha que a diretoria do Flamengo agiu certo? Coloca aí. A Justiça do Rio de Janeiro permitiu que o Vasco jogue no Maracanã no dia 23 de abril contra o Palmeiras. O jogo pelo Campeonato Brasileiro vinha se arrastando com uma batalha jurídica que tinha um adversário bem diferente do Palmeiras. Por administrarem atualmente o espaço, a dupla Fla-Flu, ela lutava para que o Vasco não mandasse a partida no estádio, o que não foi concluído. A principal justificativa para a dupla se incomodar em ter o Vasco como inquilino, além da partilha de contas se concentrar entre Flamengo e Fluminense só, foi a saúde do gramado. Com o acúmulo de eventos no local, é comum que o campo sofra um desgaste, prejudicando a boa prática do esporte. A decisão liminar favorável ao Vasco foi assinada pela juíza Paula Silva Pereira. Esse não deve ser o último ato de uma história que está bem longe de acabar. O Vasco ele já demonstrou interesse em tomar a administração do Maracanã, divergindo em muitos pontos específicos da atual concessionária. Entre outros pontos, o Vasco pretende realizar mais eventos musicais no estádio, algo que era feito frequentemente no passado e acabava com o gramado. A licitação deve ser retomada em breve e o duelo judicial também. E aí, meu amigo, minha amiga, se você está gostando desse programa, então manda a brasa no like para fortalecer o canal. Se você ainda não é inscrito, aperta o botãozão vermelho aqui embaixo, aperta o sininho aqui até ele ficar pretinho. Pronto, simples assim, valeu. Muito obrigado de coração. O Flamengo vive uma crise profunda e a diretoria levou mais um golpe nessa sexta-feira. Isso porque 3 ex-presidentes do clube assinaram um documento contra a extensão de mandato de atual presidente do Flamengo. O Márcio Braga, o Bandeira de Melo e o Hélio Ferraz são os responsáveis e a iniciativa precisa da adesão de pelo menos 50 conselheiros. A ideia é dar mais um ano de mandato para o Landim, ainda nessa gestão, que os 3 presidentes não concordaram. Pode ser até estudado um mandato de 4 anos, mas a partir da próxima eleição. Aí eu pergunto, você concorda em dar mais um ano para o Landim e sua turma? Coloca aí. Vitor Hugo e Matheus França aparecem na lista dos 100 jogadores sub-23 mais valiosos do planeta, em levantamento realizado pelo CIES Football Observatory. Vitor Hugo aparece na lista na 66ª posição com valor de 13 milhões de euros, 70 milhões de reais na cotação atual. Matheus França na 86ª colocação com 11 milhões de euros, 59 milhões de reais. Outro atleta revelado pelo Flamengo aparece no top 10. É o zagueiro Natan, do Bragantino, em 65º lugar. O atacante Ângelo dos Santos, que esteve perto de defender o Flamengo, está em 56º lugar.
Manchete, ele já disse isso. Todos avisados. Sampaoli toma a primeira decisão surpreendente assim que foi anunciado no comando do Flamengo. Sampaoli já definiu seu primeiro posicionamento ao ser vinculado na Gávea. O jornalista afirma que o técnico não vai pedir reforços para a direção do Flamengo. Eu quero ver. O último trabalho de Sampaoli foi no Sevilha da Espanha, onde ficou até março de 2023. Agora o ex-técnico da seleção argentina, Chile, Santos, Atlético Mineiro e Olympique de Marseille da França tem o desembarque no Rio de Janeiro previsto entre hoje e amanhã. Vale lembrar, que o Sampaoli fez o Gerson brilhar na Espanha, viu o Marinho explodir no Santos e queria muito a contratação do Davi Luiz lá para o Olympique de Marseille. E tem um ótimo aproveitamento em jogos contra o Flamengo. Santos 4, Flamengo 0 em 2019 com JJ no comando. Atlético Mineiro 1, Flamengo 0 em 2011. Flamengo 0, Universidade do Chile 4. Universidade do Chile 1, Flamengo 0. Ele escreveu no seu Twitter, há um tempo atrás, uma coisa interessante. Olha aí, quando um treinador acha que os jogadores precisam se adaptar ao seu estilo e não tirar o melhor deles, penso que é um trabalho fracassado. Meus amigos e minhas amigas, eu espero, sinceramente, que ele tenha esse pensamento quando iniciar os treinamentos aqui no Flamengo. E que esqueça esse negócio de 3 zagueiros que não deram certo nem com o Paulo Souza e nem com o Vitor Pereira. Não para com isso aí, 3 zagueiros não. Mas de uma coisa eu tenho certeza, acabou a moleza e o bicho vai pegar, porque o Careca é chapa quente. Eu ouvi dizer que tinha muita gente querendo o Dorival Júnior, porque o Dorival Júnior é bonzinho, não pega leve. Agora com o Carequinha o negócio vai ficar feio. Não vai ter nada mais aí de nome, não. Vai ter que ganhar posição jogando bola. É isso aí. Seja bem-vindo mais uma vez, Carequinha Sampaoli. Bom, por enquanto foi isso. Eu espero que você tenha gostado do nosso programa de hoje. Não esqueça de deixar aquele like maneiro, de comentar e de compartilhar o programa aí com seus amigos e parentes flamenguistas. Isso aí vai ajudar demais o nosso crescimento no YouTube. Um forte abraço para você que ficou comigo até aqui. Muito obrigado e para cima deles, Mengão, com Sampaoli tudo!